Olá, muito boa noite. Fala Hugo Cauri, do canal Hugo Cauri, também com o mesmo nome. Bem-vindos novamente a mais um pequeno vídeo e a uma reflexão sobre a Palavra de Deus e a sua justiça. Como sabem, eu vou variando as traduções bíblicas. Hoje vou usar uma outra tradução. Já usei a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Free Mind, a nova versão internacional e hoje uma tradução bem antiga e que ainda hoje é usada por muitas pessoas, por muitos irmãos e irmãs. É a Bíblia Sagrada. Esta é mais pequena, é quase um tamanho, uma Bíblia de bolso, muito útil para levarmos na nossa mala de trabalho, para fazermos leituras. É a Bíblia João Ferreira de Almeida. Uma excelente tradução. Esta é mais recente, portanto vem com algumas atualizações nas palavras no português, quer o português de Portugal, quer o português do Brasil, e assim desta maneira fica a compreensão, tirando aqui o receio de retirar o sentido da mensagem, portanto não está, é apenas sinónimos, portanto palavras iguais, mas com o significado igual, mas mais fáceis para entender, e deste modo esta Bíblia está muito bem traduzida e ajuda imenso na compreensão daquelas pessoas que não têm uma riqueza de vocabulário, de vernáculo, léxico mais rico. E eu gostava então de, pegando aqui no vocabulário, no léxico, gostaria de que me acompanhassem no livro de Marcos, portanto, no Novo Testamento. É o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 10, livro de Marcos, capítulo 10, e vamos ler a partir do versículo 13 até ao versículo 16. E esta passagem sublinha o quê? Portanto, esta tradução é importante também porque tem os subtemas a dividir e ajuda-nos a perceber qual é o tema que vai ser falado, para percebermos algum versículo, mas sabermos em que contexto está da história e da passagem bíblica. Então, para darmos início então, à leitura, que é uma leitura curta, é um vídeo também bastante pequeno, mas significa o que este pequeno vídeo? Significa isto que vamos ler agora e depois então fazemos esta reflexão. Um grande ensinamento, um pequeno texto, mas um grande ensinamento para todos nós. Então diz o capítulo 10 e o versículo 13 do livro de Marcos. Eu vou ler o subtítulo e diz: Jesus abençoa os meninos ou as crianças. Diz o 13: E traziam-lhe meninos ou crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam, os apóstolos. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas ou os meninos, e não os impeças, ou não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança ou como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E diz o 16: E, tomando-os nos seus braços, ou seja, pegando as crianças ao colo, e impondo-lhes as mãos, abençoou-os. E termina este pequeno texto. É pequeno texto. E o texto bíblico, esta passagem, fala também dos mais pequenos, das crianças. Os discípulos ou os apóstolos não estavam a fazer por mal. Queriam salvaguardar ali um pouco a distância e os contactos. Provavelmente não estavam a fazer com má fé, má vontade. Mas o Senhor Jesus, o que é que disse? Repreendeu-os, dizendo: Deixai vir a mim as criancinhas, não os impeçam, porque deles é o reino de Deus. E quem receber como uma criança
o reino de Deus entrará nele, mas quem não o fizer ficará do lado de fora. Porquê é que fazemos aqui esta comparação entre os adultos e as crianças? As crianças, uma das grandes características é a genuidade. A criança pergunta, ela tem uma fase da sua vida que faz perguntas, ela quer descobrir, quer saber a razão pela qual o céu é azul, porque é que as nuvens são brancas, porque é que o sol é tão luminoso, porque é que a cor da relva é verde. De onde vêm os meninos? Onde vêm as crianças? É um facto de que todos nós, no nosso desenvolvimento pessoal, intelectual, apresentamos várias questões. E apresentamos várias questões no decorrer das nossas vidas. Quer quando somos pequeninos, adolescentes, adultos, mais maduros, idóneos ou mesmo na idade avançada, quando somos idosos. Mas porquê? Porque queremos saber, queremos aprender. E há outra característica nas crianças, que é falar a verdade, a pureza dos sentimentos. Nós vamos aperfeiçoando aqueles comportamentos e aquelas atitudes menos próprias, porque acabamos por passar várias situações, várias experiências menos boas e que nos fazem arranjar proteção. E muitas das vezes não arranjamos a melhor proteção, que é Deus, que é Jesus, que é pedir o Espírito Santo. Mas acabamos por agir por nossa vontade. E não devemos fazer assim, mas sim ao contrário. E as crianças são puras, são genuínas. Elas, quando fazem essas perguntas, quando estão nessa idade, quando fazem estas perguntas, é para aprender, é para saber. Aqueles sorrisos são sinceros. Aqueles olhares com lágrimas de tristeza são sinceros, são genuínos. E é essa genuidade, essa sinceridade que nós, adultos, ou mais velhos, os mais idosos, devemos ter também, para que entremos no reino de Deus e na sua justiça. Temos como herança o paraíso, mas para isso temos que, e errar é humano, obviamente, somos imperfeitos e erramos, mas o facto é que se nos arrependermos e fizermos aquilo que Deus e Jesus nos ensinam e nos mandam, com o verdadeiro temor, o amor a Deus, então estamos a agir quase como uma criança. Esta pureza de sentimentos, esta transparência de personalidade. E a mensagem de hoje, que é pequenina, é precisamente para sublinhar que devemos olhar para as crianças e avaliar esses comportamentos. E é essa pureza, é essa transparência que devemos ter na nossa vida pessoal, familiar, no trabalho, ou profissional, na escolar, seja onde for. Mas agir assim, com transparência e sinceridade como as crianças, então o Senhor Jesus dará-nos o seu reino e a sua justiça, o reino do Pai, e diz aqui que, tomando-o nos seus braços e impondo-lhes as mãos, abençoou-os. É aquilo que também vamos ter, a vida eterna e as bênçãos de Deus e de Jesus. E Ele trará-nos nos braços e aconchegará-nos nos seus braços. É muito importante esta mensagem. Portanto, sejamos como as crianças, na transparência, na sinceridade e até mesmo nas questões que são genuínas. Irmãos e irmãs, muito obrigado por assistirem a este vídeo. Subscrevam o canal, comentem também, façam as suas avaliações, comentem, deem as suas opiniões, é muito importante. Despeço-me com um forte abraço cristão
Um até breve. Fiquem com Deus em Cristo Jesus. Amém. E orem muito.